Aí, meu amigo, tá curioso, hein? Agora você vai saber tudo o que o Pasteur fez. O nosso amigo Pasteur apanhou vários frascos, repetiu a experiência do Spallanzani e levou esses frascos para uma região alta dos Alpes. E disse, olha, aqui é frio, não deve ter muito micro-organismo no ar, logo a probabilidade de contaminar é pequena. Quebrou os frascos e realmente houve pouca contaminação. Logo após, levou para o centro de Paris e falou, olha, aqui o ar é mais poluído, vai contaminar rapidamente. Quebrou os gargalos do frasco e realmente contaminou rapidamente. Para não deixar dúvida, porque a Academia Francesa pediu uma experiência mais contundente, o Pasteur fez então a famosa experiência, guarde esse nome, frasco pescoço de cisne. O que ele fez então? Aqueceu o gargalo e esticou e tornou o gargalo sinuoso de 4 frascos. Aqueceu no interior dos frascos o caldo nutritivo e deixou aberto o frasco. O que ele pensou? O ar é expansivo e facilmente atinge o fundo do frasco. Ninguém pode dizer que foi por falta de oxigênio. Mas os micro-organismos que estiverem no ar, eles não têm como chegar ao fundo do frasco e ficarão retidos na sinuosidade do gargalo. Ele fez a experiência e realmente provou que nada surgia no caldo nutritivo. Com a experiência do frasco pescoço de cisne, Pasteur derrubou definitivamente a história da abiogênese ou da geração espontânea, demonstrando que, na atualidade, todas as formas vivas da Terra se originam de formas pré-existentes. Agora você olha para mim e pergunta, professor, e o que a gente ganhou com isso? A partir da derrubada definitivamente da abiogênese, muda a vida da humanidade. Nós começamos com a asepsia em hospitais, nós começamos com a limpeza na preparação de alimentos, nós começamos a falar em higiene, nós começamos a ter cuidado muito grande com roupas, com alimentos, com água, e a humanidade, o que é que ganha quando você trata da água? Aumenta a longevidade. E para você observar, se entendeu bem o que é abiogênese e o que é biogênese, vamos fazer um exercício. Atenção, meu amigo. Em uma experiência, Francisco Redi colocou em 8 frascos de vidro um pedaço de carne. 4 vidros tiveram sua abertura recoberta por um pedaço de gaze. Após alguns dias, apareceram larvas de moscas nos vidros que não continham a gaze, recobrindo a abertura do frasco. Nos frascos protegidos com gaze, elas não apareceram. Essa experiência ilustra o princípio da letra A, teoria celular, letra B, biogênese, letra C, sucessão ecológica, letra D, origem da célula. Tranquilo, né? Qual é a resposta? Letra B, biogênese. Perfeito, você está indo ótimo. Agora, a segunda parte da nossa discussão sobre a origem da vida. A segunda parte, eu vou tratar da origem das primeiras células no planeta Terra. Evidentemente que a gente vai ter que retroceder à própria origem da Terra. A Terra existe há 4,5 bilhões de anos. Há mais ou menos 3,5 bilhões de anos surgiram as primeiras células. O que aconteceu até aí? Isso é que nos interessa. Existem várias teorias. A primeira delas nós chamamos criacionismo. Ela diz que Deus criou todas as formas vivas naquela semana da criação. Agora você diz, e aí? Não estamos discutindo Deus, estamos discutindo a origem da vida. As pessoas que defendiam essa teoria, eles tinham uma datação errada da Terra. Eles acreditavam que a Terra tinha alguns 1000 anos de vida, então não daria tempo para surgir ao acaso e não daria tempo para a evolução. Mais tarde, provando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, nós não temos como sustentar essa teoria. A segunda fala na cosmogênese, ou panspermia. Diz que as primeiras formas vivas vieram do espaço, porque não tinha vida na Terra, e foram aqui semeadas. Se isso aconteceu, os únicos seres que poderiam suportar uma viagem cósmica são as bactérias, na forma de esporos. Mas
não é aceita essa teoria atualmente, porque faltam dados que comprovem essa viagem, que a viagem seria possível, mesmo porque nós não temos vida aqui por perto da Terra na nossa galáxia. Veio então a terceira linha de pensamento que diz que a vida surgiu na Terra naturalmente por evolução de processos químicos. A primeira corrente fala que as primeiras células eram autótrofas, por isso hipótese autotrófica. Nós refutamos esta hipótese porque vai contra toda a história da própria natureza. As primeiras células, para fazerem fotossíntese, já teriam que ser muito complexas, e a natureza sempre vai do simples para o complexo e não o contrário. E segundo, o oxigênio só acumulou na Terra muito tempo depois. Você pergunta então, qual é a teoria válida, professor? A teoria válida é a teoria heterotrófica formulada por Oparin, que diz que as primeiras células eram heterótrofas e anaeróbicas. O ponto de partida é a atmosfera primitiva, segundo Oparin, formada por hidrogênio, vapor d'água, metano e amônia. Nós tínhamos a Terra bombardeada pela radiação ultravioleta e começou uma chuva intermitente na Terra, a primeira chuva, onde tinham muitas descargas elétricas. Essa energia das descargas elétricas e da radiação ultravioleta quebrava a ligação química desses gases e novas ligações surgiam. Oparin então imaginou o surgimento de aminoácidos que desceram com a chuva para a Terra. Sobre rocha quente, esses aminoácidos reagiam formando as primeiras proteínas. As proteínas em água formam agregados proteicos. E como a água é uma molécula bipolar, ela reveste esses agregados de proteína, surgindo bolhas contendo moléculas que ele chamou coacervados. Esse coacervado é uma pré-célula. O coacervado absorve moléculas de fora e mantém reações químicas próprias. O coacervado cresce e divide em dois, absorvendo cada vez mais matéria. No momento que esses coacervados conseguiram ter o controle da sua divisão, a partir do surgimento do material genético, apareceram as primeiras células na Terra, que eram heterótrofas e anaeróbicas. Um experimento fantástico sobre a origem das primeiras células foi feito por Miller, por isso a teoria é chamada de Oparin-Miller. O que o Miller fez? Você pode observar na sua tela, Miller pegou 2 frascos e conectou-os. No primeiro frasco, aqueceu a água e introduziu os outros gases da atmosfera primitiva, que subiram, expandiram, e no segundo frasco, colocou eletrodos dando descargas elétricas. Depois, um condensador, esse material reagia, passava pelo condensador e depositava um líquido num depósito no final do processo. Uma semana depois, havia muita substância com uma cor assim de tijolo. O Miller retirou esse material e fez um teste para ver se tinha aminoácido. E tinha. O que prova, então, a experiência de Miller, que a teoria de Oparin é viável, a formação de aminoácidos a partir de matéria inorgânica. Gente, estou confiando em você, hein? Guarda bem o nome da teoria atualmente aceita, heterotrófica. As primeiras células eram heterótrofas e anaeróbicas, segundo Oparin. Boa sorte!